Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Como você despertou nesse início de semana? Que o Espírito Santo possa vir te dar um abraço, te acalentar nessa semana. Começar a tua semana com a presença do Espírito entrando no teu ser, na tua mente, no teu coração. Que Deus possa transbordar o seu amor na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Graças a Deus por mais essa manhã. Graças a Deus por estarmos aqui nessa manhã e sentirmos o amor de Deus por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar início ao nosso café com palavra e pegue a sua bússola diária no livro de Atos, capítulo 19. Vai dizer assim, 19 e 18. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando o que praticavam. E muitos também dos que tinham praticado artes mágicas traziam seus livros e queimavam na presença de todos. E calculando-se o valor deles, chegou-se ao total de 50.000 peças de prata. Assim, pelo poder do Senhor, a palavra crescia. E prevalecia. Minhas alergias de primavera sempre presentes, né? Glória a Deus. Cumprindo essas coisas, Paulo propôs em seu espírito partir para Jerusalém, depois de passar pela Macedônia e pela Caia, porque dizia: depois de haver estado ali, é-me necessário ver também a Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos que o auxiliavam, Timóteo e Erastos. Mas ele permaneceu por algum tempo na Ásia. E nesse tempo houve um grande alvoroço a respeito do caminho, porque certo fabricante de artefatos de prata chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Diana, proporcionava grande lucro aos seus artífices, as quais reuniu juntamente com obreiros de ofícios semelhantes, dizendo-lhes: Senhores, sabeis que por meio dessa indústria veio o nosso bem-estar. Agora vedes e ouvis que não somente em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e atraído para si muita gente. Dizendo não serem deuses estes que são feitos por mãos humanas. Por isso, não somente estamos em perigo de que esta nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio santuário da grande deusa Diana venha a ser estimado em nada, e aquele a quem toda a Ásia e o mundo adoram venha a ter a sua majestade arrasada. E ao ouvir isto, encolerizaram-se e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E a cidade encheu-se de confusão, e todos unânimes correram ao teatro, e arrebataram consigo Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo. Bom, nós vamos ver nessa manhã, gente, a minha alergia, ela é assim, para quem sofre com alergias de pólen, vai entender que a gente tem coça olho, coça nariz, coça garganta, coça ouvido, nariz escorre, nariz resseca, dores de cabeça, então é assim vários sintomas incômodos. Então peço perdão que eu vou estar sempre aqui, ó, coçando o nariz, às vezes na orelha, e isso ataca muito na parte da manhã. E eu, como não tomei o medicamento hoje, eu não gosto de tomar todos os dias, tomo de vez em quando tá muito forte só, porque eu evito todas essas químicas que a gente tem que estar tomando. Então eu só tomo no último caso, e na parte da manhã é mais forte as alergias. Então a gente tá sempre aqui nesse horário, então por isso muitas vezes eu peço perdão de estar puxando o nariz, ou então coçando, ou passando o lencinho para
para aliviar um pouquinho, tá bom, minha gente? Então vamos lá, deixa eu tomar um golinho de café aqui. E é muito bom a gente se dedicar esse pequeno momento ao Senhor, entregar a Deus o nosso pequeno momento, né? Que nós deveríamos estar com Deus às 24 horas, mas nem sempre nos é permitido. Então, de termos esse tempo aqui já é algo assim gracioso pra gente. Então, nós vamos ver que após o acontecido, né, que a gente falou ontem, que eles tentavam expulsar os espíritos imundos e não conseguiam, saíam envergonhados, saíam despidos, nus, porque o espírito imundo atacava eles. Então, tornou-se notório em Éfeso todo o poder que estava sobre a vida de Paulo e todos engrandeciam o nome do Senhor. Então, a partir desse momento de ter acontecido essas coisas e também das vestes de Paulo curarem, expulsarem demônios, houve ali uma grande conversão. E todos aqueles que criam e confessavam, e eles vinham confessar a fé em Cristo, revelando também as práticas que eles praticavam, que era a maioria das vezes praticando artes mágicas. Então, eles traziam seus livros de magias, traziam os seus adereços de magias, traziam as suas peças de prata, e aqui diz até um total de 50 mil peças de pratas. Então eles começaram a causar prejuízos, né? A presença de Paulo e os discípulos de Cristo ali em Éfeso começou a causar prejuízos para alguns. Então ali tinha um homem que possuía uma fábrica de artefatos de prata, que era simplesmente para fazer deuses de prata. E ele se chamava Demétrio e ele estava ali. E ele ficou muito incomodado com aquilo, né? Então, houve um grande alvoroço ali na cidade por causa do caminho, por causa da palavra, né? Que antes era chamada de o caminho. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então, ali eles colocaram o nome da primeira igreja. Olha que lindo, né? O caminho. E hoje a gente não vê muitas igrejas com esse nome, o caminho, mas é um nome maravilhoso e é o caminho mesmo que a gente tem que percorrer, é o caminho mesmo que a gente tem que seguir. Então nada mais certo do que essa palavra do caminho. E ali então havia este homem chamado Demétrio que fazia miniaturas de prata do templo de Diana. O templo de Diana era o templo que controlava aquele lugar, era o templo que existia ali em Éfeso, a qual todo mundo adorava, né? Eles acreditavam que Diana, né, caiu a imagem ali naquele lugar, e eles acreditavam que essa Diana, ela tinha vindo de Júpiter, né? Então eles elevaram o templo para essa deusa e todos a adoravam ali em Éfeso. E esse templo ele começou a ser transformado em miniaturas para vendas, né? Então Demétrio, que fazia essas miniaturas, proporcionava grande lucro, né? Aos todos os seus artesãos, aos seus artífices. Então ele se reuniu com os obreiros, com as pessoas que trabalhavam com ele, né? Dessa fábrica de miniaturas de deuses, de templos. E ele quis fazer ali um pequeno alvoroço, que se reunia ali para que acabassem ali com as pregações. E ele diz assim, no versículo 25, Senhores, sabeis que por meio dessa indústria vê o nosso bem-estar. E agora, esse tal de Paulo, ele está aqui pregando em Éfeso, mas não é somente em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Então, está atraindo muita gente, então as pessoas não estão mais comprando os deuses feitos por mãos humanas, porque esse Paulo prega que esse Deus feito por mãos humanas não tem poder. E por isso nós estamos em perigo e a nossa profissão também cai no descrédito. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Então, ao ouvirem isto, né, eles ficaram encolerizados, ficaram com muita raiva e começaram a dizer, grande é a Diana dos Efésios, e a cidade encheu-se de confusão, e todos unânimes correram ao teatro e pegaram Gaio e Aristarco, os companheiros de Paulo. E Paulo queria se apresentar ali naquela assembleia. Paulo queria se jogar do meio dos lobos, mas
os discípulos não permitiram que ele fosse, porque se ele fosse, talvez ele seria morto ali, né? E também alguns príncipes, algumas pessoas que se ocupavam de Paulo, que se preocupavam com a vida de Paulo, disseram: não venha para a Assembleia, não venha para cá, para o meio do teatro, não venha. Então, ali houve essa Assembleia reunida, tentando acabar com Paulo, mas Paulo não apareceu. E então, no meio da multidão, retiraram Alexandre, os judeus, e empurraram diante deles. E houve todo esse alvoroço, né? E todos gritavam que grande era Diana, todos gritavam pela Diana, pela deusa, né? Pela deusa ali dos Éfesos. Então, o governador tomou posição e o governador disse: varões efésios, todos vós sabeis que as cidades têm sob a sua custódia o templo da grande deusa Diana e de sua imagem que caiu de Júpiter. Sendo, pois, essas coisas incontestáveis, é necessário que vós estejais em paz e não faceis nada precipitadamente. Porque esses varões que trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemadores da nossa deusa. Eles não estão fazendo nada contra a nossa deusa. Mas se Demétrio e esses outros têm alguma coisa contra eles, então vamos aos tribunais. Os tribunais estão abertos para que a gente possa averiguar isso com legítima situação. E então o governador do lugar colocou isso. Então eles não estão praticando nada contra vocês, eu não vejo mal algum sobre vocês. Então, se vocês estão vendo que vocês estão sendo prejudicados, vamos fazer o julgamento justo, né? Vamos fazer o julgamento e aí vocês vão ver. E aí eu acho que se desfez todo o alvoroço. E depois de ter dito isso, despediu a assembleia. Então, depois de dizer isso, o governador manda todo mundo para casa. Ó, vão para casa, já fizeram a sua história, já fizeram os seus relatos e vamos ver o que vai acontecer. Então, nós vamos entender aqui que houve ali um alvoroço porque os deuses feitos pelas mãos humanas, as pessoas que construíram os deuses, né? Na verdade, os deuses ali, a Diana não fez nada. A Diana era a pobre Diana, né? Quem fez era aqueles que construíram e que fabricavam as Dianas, né? Fabricavam as imagens. Então, na verdade, a maior da situação é aqueles que propagam como deuses, né? O Deus em si que eles colocam não tem culpa nenhuma, né? Não tem culpa nenhuma de ser chamado de Deus. A Diana ali não tinha culpa nenhuma de ser chamada de deusa Diana, né? Eles quiseram idolatrá-la. Então, muitas vezes, nós condenamos o santo, mas quem deveria ser condenado é quem o santificou, né? Quem o colocou como santo, quem o colocou como alguém que tem poder, né? Na verdade, a própria imagem não tem culpa nenhuma, ou o dono da imagem, no caso, né? A pessoa da Diana, talvez. Vamos lá entender isso. Ou para não citar nomes de imagens, né? Que todos creem, que todos santificam, que todos... Ela não tem culpa nenhuma. Ele não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa é esses que o santificaram, que o colocaram como Deus, né? Que colocaram como Deus no seu coração. Então, tudo aquilo que nós colocamos como Deus no nosso coração, tirando o lugar do Pai, tirando o lugar do caminho, tirando o lugar daquele que é o nosso Deus, o nosso ajudador, o nosso segurador, o nosso alimentador, aquele que nos mantém, o nosso sustentador, a nossa torre forte, o nosso guarda de vigília. Então, quem colocou no lugar, né, a culpa vem toda a ele, o erro está todo nele, não está no próprio Deus. Nós não podemos condenar algo que não se move, não fala, não tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não andam. Nós não podemos condenar. Mas é o nosso coração que se inclina para as coisas, para essas coisas santificadas é que nós temos que resguardar. Então, que essa palavra nessa manhã possa trazer uma pequena reflexão à sua alma, à minha alma, e que Deus abençoe você. Café com Palavra, até amanhã.